Vamos ouvir aqui o restante. Segue aí. Quem salva é as obras de cada um. Olha Quem aí. sabe é a vida de cada um. Danou-se. Como você escapa dessa, CCB, defensor da CCB? Olha a maluquice. Vou voltar aqui. Vamos voltar aqui. Ele deixou claro aqui. Quem salva é as obras de cada um. Ele acaba de dizer aqui, CCB, que você só vai se salvar segundo as suas obras. O Marsola chutou pro lixo as escrituras sagradas e ele quer dizer que segue as escrituras. E aí? Aí daqui a pouco, você pode ver, vai passar um culto, 2 cultos, 3, ele vai aparecer em algum lugar pregando aí, dizendo que Jesus Cristo é quem salva. Não, meu irmão, nós seremos salvos pela cruz de Cristo. Aí ele faz aquela pregação, né, com aquela voz hipnótica que o CCB vai fazer, ele vai espalhar aquilo depois nas redes sociais. Eles fazem um cortezinho, colocam uma musiquinha bonita para tentar consertar a lambança que ele falou agora. Isso aqui saiu do coração dele. O que ele disse agora é a verdade do que ele acredita. O que ele falou agora é o que eles ensinam em todas as tribunas da congregação, mundo afora, Brasil afora, que mundo nada, né? É mais sudeste aqui no Brasil também, porque de resto ela é medíocre. Olha aqui, ouça aí, pessoal. Atrás de cargo. Cargo não salva ninguém, nem ser novo, nem ser velho, nem ser o que preside, o que atende. Quem salva é as obras de cada um. Quem sabe é a vida de cada um e o temor que tem a Deus e que se deve a Deus. Então, irmão, meu Deus do céu, quem salva é a obra de cada um, é a vida de cada um e o temor que ele tem a Deus. Eu desafio o senhor Marsola a mostrar na Bíblia da onde ele tirou isso. Aonde que está escrito isso na Bíblia, senhor Marsola? Meu pai do céu, gente, é um absurdo ver uma igreja dessa, centenária, que não sabe o básico do cristianismo. Eles não têm noção da coisa, da aula principal. Isso aqui é o beabá do evangelho, é a porta de entrada, você entender que você é salvo por Jesus, por causa que ele pagou as nossas dívidas, porque ele morreu em nosso lugar. Eu vou pegar umas passagens bíblicas aqui. Vamos pegar umas passagens bíblicas aqui, tá? Vamos ler Efésios, capítulo 2, Efésios 2. Vou mostrar para o Marsola e para os CCBanos que apoiam o Marsola, os que apoiam. Efésios, capítulo 2. Vamos ler do verso 1 ao 10. Eu vou ler para vocês, pessoal. Por favor, presta atenção, irmão da congregação que está no Brasil, para você ver a tamanha da bobagem que o irmão Marsola falou. Eu não sei nem se posso chamar ele de irmão, vocês me perdoam, tá, gente? Porque esse homem está desviando vocês de Jesus. Presta atenção. A salvação pela graça é o título. Salvação pela graça. Olha só. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Vocês estavam todos mortos em ofensas e pecado. Isso inclui até os santos homens de Deus que sempre existiram. Homens que não andavam de qualquer jeito. Homens que não adoravam outros deuses, tá? Todos os homens da terra. Isso inclui Moisés, Elias, Davi, até os homens da época de Jesus, todos eles precisavam de Cristo para ser salvo, tá? Não adiantava ser decente, honesto, puro e correto, porque o pecado que está em Adão e Eva, meu querido, nos condena a todos. Isso aqui é a prova de que eles não têm noção do que é o pecado de Adão e Eva, o que significa pecado original. Vamos ler aqui, ó. Em que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ou seja, todos aqueles que não creram em Cristo. Ele está falando aqui antes de Cristo. Todos aqueles que não creem em Cristo, eles andam segundo o curso desse mundo, né? Olha só. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Sabe quem foi que transformou nós, que mudou a gente?
Primeiro você crê, depois você recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos transforma. E você só recebe o Espírito Santo primeiramente pela fé em Cristo, que é aí onde acontece a salvação. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Está escrito agora, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Agora olha o verso 8, que é o checkmate nessa heresia. Olha só, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Aqui ele fala, primeiro, você é salvo pela graça. Como? Pela fé. Mas a fé, eu recebo como? Ele fala, por um presente de Deus. Porque ele dá o dom da fé para quem ele quer. Olha só o que ele está querendo dizer aqui. Que você não alcança a salvação porque você quer. É Deus quem te dá. Então não tem nada a ver esses homens acreditar que ele tem que ser bonzinho. É esse tipo de ensinamento que faz o CCBano achar, hoje ele está salvo, amanhã ele perde a salvação. Hoje ele está salvo, amanhã ele perde a salvação. Então ele sai da igreja salvo, porque Deus falou que ama ele. Aí amanhã, no outro dia, ele pisa no rabo do gato, perdeu a salvação de novo. O gato chorou, fez uma obra má, aí ele vai para a igreja arrasado, achando que Deus não ama ele mais. Aí Deus vem de novo pela palavra Deus, né? Que Deus não vai fazer isso nunca. Tem que vir pela palavra dizendo assim, né? Eu te amo, estou na sua vida, aquilo que você fez está apagado hoje, eu apago e eu te amo e bababá. Aí o CCBano chora, como se ele tivesse sido ressuscitado. Aí ele chora, aí ele vai embora feliz da vida. Aí ele fala, não, agora eu me agarro, agora. Aí ele vê aquela mulher passando, aquele bumbum rebolando, aí perdeu a salvação de novo. Aí o coitado, perdeu a salvação de novo. Aí ele não vê a hora, ele precisa ir para a igreja. Chega lá na igreja, as mesmas palavras de sempre. Você entrou aqui arrasado, o adversário falou que você não tem mais salvação, o adversário fez isso, o adversário fez aquilo, o adversário fez aquilo outro, mas por essa palavra te diz Deus, né? Eu estou te justificando na terra, aí bababá, aí o CCBano chora de novo. O CCBano, ele vive um horror na vida dele. Ele nunca sabe quando vai estar salvo. Ele perde a salvação, ele ganha a salvação. Ele perde a salvação, ele ganha. Por quê? Porque a salvação lá depende da obra dele. E as nossas obras são trapos de imundícia. Isso é bíblico. As nossas obras não valem nada diante de Deus. Tá aqui, ó. Não vem das obras. Olha o que a salvação não vem das obras. Obras de quem? Nossa. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Sabe quem é o único que pode se gloriar? Cristo. E isso quem faz é Deus que glorifica o Filho. Está escrito na Bíblia. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para que as boas obras as quais Deus preparou, para que andássemos nela. Agora eu vou pegar uma outra passagem bíblica aqui com o CCBano, né? Tem um camarada que ele pergunta para o apóstolo Paulo, né? O que eu tenho que fazer para ser salvo? O que eu tenho que fazer para ser salvo? Olha só a diferença do que o Marsola falou. O Marsola, eu fiz análise de um culto que ele fez um tempo atrás, que inclusive era um funeral, ele deu a receita para a salvação. Ele fala, você quer ser salvo, CCBano? Eu vou te ensinar como é que você faz para se salvar. Sabe como é que você vai? Você sabe como é que você faz para salvar? Você vem aqui onde ele falou, você vem na congregação, você ouve a palavra, depois você vem, se batiza aqui, e aí você fica firme aqui. Casa, né? Fica lá com a sua esposa, bonitinha, né? Congrega todo dia, pronto, você está salvo. Olha a cabeça desse senhor.
ele criou uma receita esdrúxula, não falou o nome de Jesus em momento nenhum, e o CCBano acredita que está no caminho de Jesus Cristo. Se quer uma enganação maior que essa, eu vou, se tudo der certo, amanhã eu vou trazer de volta esse vídeo e vou colocar no meu canal que é para vocês assistirem. Vocês precisam ver, gente. Porque esse é um dos maiores pecados que o homem pode cometer na terra. Qual que é? Distorcer a verdade de Deus, que é o evangelho do seu filho. Vamos ler aqui, ó, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 30 e 31. Presta atenção, CCBano. Qual é a receita verdadeira para você ser salvo? O que eu acabei de falar agora é a receita do Marsola. O que o Marsola falou era que você tinha que ir lá, assistir o culto, batizar na água, e você tinha que ir no culto todos os dias. Ele falou, você tem que vir nos cultos, depois você casa, fica ali com a sua esposa e você vai ser salvo. Essa é a receita do Marsola. Agora vamos ver a receita da palavra de Deus, a verdade. O que o Marsola disse é a mentira. Ele mentiu. Ele mentiu. Agora eu vou dizer o que a Bíblia fala. Qual é a verdade? Olha só. Atos 16, 30 e 31. O carcereiro que estava prendendo Paulo e Silas, ele diz assim: e tirando Paulo e Silas para fora, disse: senhores, ele fala, né? Encantado com aquele evangelho. Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Olha que pergunta. Isso tem na Bíblia, gente. Olha que bonito. Está escrito na Bíblia, né? A Bíblia ensina. Ele pergunta: o que é necessário que eu faça para me salvar? Sabe qual foi a resposta do apóstolo Paulo? Ele disse: eles disseram, que foi Paulo e Silas, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Aonde que está escrito nesse texto que Paulo fala para ele, né, procurar uma igreja, batizar nela, ficar firme lá, casar, ficar firme com a esposa e vir ali para o culto, ficar lá no culto quietinho e se salvar? Aonde que está escrito isso? O Marsola não falou em nenhum momento o nome de Jesus Cristo. Para vocês verem que Jesus é uma pedra fora da mesa, ou seja, é uma carta fora do baralho da CCB. Vamos ver o restante aqui. Segue aí. Não, tem mais uma passagem bíblica. Vamos ver lá. Eu vou pegar agora o próprio Senhor Jesus Cristo dizendo o que você tem que fazer para salvar. Tá bom assim, CCB? Acho que é melhor. Vamos pegar o que o mestre fala. O nosso mestre é Jesus Cristo. Vamos ver o que o mestre fala? Evangelho de Marcos, capítulo 16, que é a passagem mais emblemática, né? Que é Cristo falando. Capítulo 16, no versículo 16, ele está dizendo assim: e Jesus disse, e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. É Jesus Cristo falando o que você precisa fazer para salvar, recebendo. Sabe o que você precisa fazer, recebendo? Crer em Jesus. Ponto final. Mas as religiões não admitem que seja tão simples assim. Eles não entram na cabeça, mas como que pode ser tão simples assim? Não tenho nenhuma dificuldade, eu não tenho que ficar trazendo coleta, dízimo, eu não tenho que estar nos pés desses homens, eu não tenho que sofrer lá dentro, eles não têm que ficar pisando em mim, eu não tenho que ter, né? Eu não tenho que ter um mártir, eu não tenho que sofrer. Não, querido. Isso é o diabo quem está fazendo isso com você. Jesus Cristo ensinou você apenas crer nele. E ele já falou que o fardo dele, o jugo dele é muito leve. Tá? Você está sendo enganado. Creia, somente creia, mais nada. Creia, o bandido da cruz, ele não tinha uma obra boa. Ele estava sendo morto por justa causa. Porque ele era um bandido. Mas ele recebeu graça, perdão, né? Sem mérito nenhum. Recebeu o perdão de Cristo e ele se salvou. Como é que você explica isso? Você que defende a obra. Vamos ver aqui. Segue áudio, Marsola explicando as lambanças. Essa aqui, vocês me perdoam, tem que voltar um pouquinho, tá?
Vamos ouvir de novo, pessoal, o absurdo que o ancião presidente da congregação está ensinando para o povo. Atrás de cargo. Cargo não salva ninguém. Nem ser novo, nem ser velho, nem ser o que preside, o que atende. Quem salva é as obras de cada um. E sabe a vida de cada um e o temor que tem a Deus e que se deve a Deus. Então, irmão, quando a pessoa tem um cargo na obra, ele é colocado, é por tempo indeterminado. Eu tenho que voltar a falar. A irmã falou aqui perfeito. Se a salvação é pelas obras, então Jesus morreu em vão. Eu vou explicar o que é que ela está dizendo aqui. Eu vou explicar. Sabe por que ela está falando que morreu em vão? A Madalena Alves. Sabe por quê? Porque se fosse possível o homem se salvar por obras, logo Jesus morreu à toa. Não precisava ter vindo, porque tinha um escape. Sabe por que Deus manda Jesus vir morrer? É porque Deus olhou e falou: não existe caminho de salvação. Não tem por onde eles se salvarem. Eu tenho que criar um caminho para a salvação. Quem é o caminho? O próprio filho dele. Pensa, Cicebeano, deixa de ser chucro. É só parar para pensar. Se fosse possível alguém se salvar por obras, Deus não teria mandado Jesus. Sabe por que a Bíblia fala que a lei é impotente para salvar? Porque por mais que ela pudesse remover os pecados, ela removia apenas os pecados cotidianos. Ela não poderia remover o grande pecado, que é o pecado de Adão e Eva, que matou a humanidade. Porque naquele momento, quando Adão e Eva pecam, todos pecamos, todos nós. Adão e Eva morrem para Deus, morrem espiritualmente, e todos aqueles que são gerados de pai e mãe, aqueles filhos que são gerados em geração adâmica, todos os que vêm, eles nascem com o pecado de Adão e Eva. A passagem bíblica que explica melhor isso é Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 5, versículo 12. Vou explicar para você, Cicebeano. Como que você sabe que você é um pecador, Cicebeano? Como que você sabe? Como que eu sei que eu sou um pecador? Simples. Porque você é mortal. A Bíblia lá em Romanos 5,12 fala: e a morte se passou para toda a humanidade. Por isso que todos pecaram. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está falando? O sinal de que somos um pecador é justamente a mortalidade. Como eu sou um mortal, eu posso morrer. Esse é o sinal de que o pecado está em mim, o pecado de Adão e Eva. Então Deus, ele insere o Filho na humanidade sem que houvesse uma conjunção, uma junção carnal de homem e mulher. Por isso que Jesus é considerado Melquisedeque. Ele entra na linha de toda a humanidade sem proceder da linhagem de Adão e Eva. Ele entra na linha, né? E ele também não fica morto, porque ele ressuscita e vai embora. Então ele não tem linhagem de dias, ele não tem início e não tem fim. Então Deus manda Jesus nascer no ventre de uma mulher virgem, justamente para não vir de Adão e Eva. Então, para resumir, para Deus, o único vivente na terra era só o Filho. O resto estava tudo morto para Deus, para justamente o que está escrito em Romanos 3. E todos estão destituídos da glória de Deus, separados de Deus. Tá? Tentei fazer um resumo que é para você entender. Isso aqui o Cicebeano nunca vai ouvir na congregação. Porque lá eles não têm a capacidade de conhecimento bíblico mínimo para poder explicar isso. É simples assim. Sabe por quê? Porque no dia em que alguém lá alcançar entendimento disso do que está sendo dito, ele vai embora. Se você está aí, é porque você ainda não sabe dessas coisas. Porque você ainda está em trevas, você está aí e sendo enganado. Sim,
Sempre foi assim, Vera. Ela está perguntando se é desde o princípio. Sempre foi assim. A congregação não entende nada das Escrituras. É por isso que eles são rigorosos. Eles seguem uma doutrina firme. Porque eles acham que a santidade aparente deles, a santidade da aparência, a santidade de boas obras, é o que vai fazer com que ele seja aceito por Deus. E eles estão sendo enganados. Porque a Bíblia fala que a única forma de você ser aceito a Deus é você confessando o Filho, Jesus Cristo. Quando você entende isso, você vê que Deus é muito grande, que nós não somos nada. Com o cristão que entende isso, ele deixa de ser arrogante, ele deixa de ser soberbo. A verdadeira interpretação bíblica, né? Quando você entende a verdadeira interpretação bíblica, a Bíblia de verdade, ela vai arrancar de você toda arrogância, todo o inchaço carnal. E eles não percebem isso. O CCBiano é inchado, ele é empinado, ele julga as pessoas, eles se acham superiores. Eles não perceberam que tudo isso é resultado do falso ensino que eles recebem. Isso é falso ensino. Porque eles são soberbos, eles conseguem, eles lêem a Bíblia, está escrito lá a parábola como é que fala? Do publicano e do fariseu, mas eles não entendem que naquela parábola está falando deles. Ele é o fariseu que fala, o fariseu lá não mente na Bíblia, ele não está mentindo, ele fala: Senhor, graças te dou, porque eu faço tudo que a lei manda, eu dou dízimo, eu faço isso, eu faço, e não sou pecador. Igual a esse camarada aí. E é igual o CCBiano. O CCBiano, ele vai no culto todos os dias, ele não põe bermuda, ele é rígido com a própria família, com os filhos. O filho dele não põe uma bermuda, a filha dele não tem orelha furada, né? A menininha tem cabelo lá embaixo, e ele fala, e ele se acha superior ao coitado que pecou. Ele é o fariseu que está lá na parábola. E aí, Cristo está contando aquela parábola e ele está dizendo, o fariseu não está mentindo. Ele está falando a verdade. O coitado do pecador, que realmente era pecador, ele é verdade, ele era pecador, ele se curva de joelho e fala: Deus, me perdoa, porque eu sou pecador. Só dele pedir perdão e confessar, eu sou pecador, Jesus, que é o Salvador, que é aquele que vai absolver a gente, está dizendo que ele falou: este subiu justificado. Ou seja, muitos irmãos da CCB vão meter a cara na porta do céu, vão voltar para trás, vão ser condenados, porque eles desprezaram a palavra de Deus, que é as Escrituras, e abraçaram a palavra dos homens que diziam que era a palavra de Deus. Eles não entendem, gente, que tudo que esses homens falam lá não está na Bíblia. Se não está na Bíblia, é invenção. É uma enganação. Segue aí. Vamos ver o que o Marcelo tem para falar. Enquanto durar a sua vida, a sua saúde.